Olá, alunos do JET Dorcelina Gomes da Costa e todos aqueles que gostam de ciências, biologia, especialmente de zoologia. Eu sou o professor Diogo Neves, de Círculo de Leitura. Este aqui é o estagiário Glauber. E nós estamos aqui para dar continuidade à segunda parte da videoaula gravada no Bioparque do Rio de Janeiro. Desta vez vamos falar sobre o que, Glauber? Aves. Isso aí, então bora! Vamos agora então para o grupo das aves. Para quem não sabe, o grupo das aves está dentro do grupo dos répteis, mais especificamente dos dinossauros. Já vou mostrar alguma semelhança para você. E as aves, diferentemente dos répteis, elas são endotérmicas, juntamente com os mamíferos, ou seja, elas conseguem regular a temperatura do corpo e tornar constante. As aves têm umas adaptações. Uma grande conquista delas foi o voo. Então elas têm penas, elas têm várias características no corpo delas para poder diminuir um pouco o peso delas e elas conseguirem se manter no ar. Como, por exemplo, ossos pneumáticos, a presença de asas, né? As patas dianteiras delas se tornam asas. E algumas estruturas também dentro do corpo delas para se encher de ar, que são os sacos aéreos. Elas também têm bicos. E no caso dessas aves aqui que eu estou mostrando, elas são de hábitos aquáticos e algumas são terrestres. Agora nós estamos vendo a ema. A grande diferença da ema para o avestruz é que a ema ela tem um porte pequeno, mas é da mesma família do avestruz. O avestruz ele já tem um porte mais robusto, ele é maior, ele é gigante, né? Mais forte. Ele também tem umas plumagens pretas, né? Escuras, né? Escuras. Bem alto mesmo. A ema, por exemplo, não tem a nossa altura, é mais baixa que a gente, né? O avestruz já ultrapassa, né? A avestruz é originária da África, né? Mas não tem aqui. A ema já é brasileira. A ema já é brasileira. Ah, isso aí. E elas também têm outra característica, elas têm 3 dedos no pé, diferente do avestruz que só tem 2. Isso. Inclusive, reparando aqui no pé delas, não lembra um pé de dinossauro? Olha aqui uma certa característica que faz lembrar a partir dos dinossauros. A gente pode dizer que eles são os representantes viventes atuais dos dinossauros. Porque eles também compartilham outras características, não só... Sabia? Exatamente. Não só a questão de terem a pata, né? De serem bípedes, como a maioria, alguns deles, né? Isso mesmo. E tem essa característica aí que lembra bastante. Elas não voam, né? Apesar de serem aves, elas não voam. E aí a gente tem também os pombos, né? Por que não falar deles, né? Também representantes de aves, que é muito comum nas cidades, né? Aqui está o cisne negro. Bom, aqui nós temos uma ave aquática, né? Ele não é originário daqui do Brasil. É uma ave que gosta muito de ficar dentro d'água. É igual pato, igual ganso. As patas são juntas, né? Para facilitar a locomoção dentro d'água. Com aquelas membranas, né? Para poder nadar, né? Daí que vem aquele pé de pato, né? Que a gente usa quando vai fazer natação. Ali lá no fundo é um pato, né? Também, né? Agora uma coisa interessante, né? Que aí você de repente está se perguntando: ué, mas elas não molham, não encharcam, não? Então, exatamente o formato, né, das penas das aves impede que elas se encharquem, por incrível que pareça. Um detalhe muito importante: os patos, os cisnes, também são aves migratórias. Eles se deslocam de um lugar para outro para procurar alimento, habitat melhor, comida. Aqui nós temos o caçoar, que é uma ave originária de Nova Guiné. Você está vendo que as patas dela, os pés, são bem grossos. E, por sinal, é um animal muito perigoso, porque ele, dependendo se você mexer com ele pode te atacar. Ele é muito perigoso, né? Isso. Uma coloração muito bonita. Os dedos, as patas dele são muito perigosos. Como você pode reparar, o casuar é uma ave que não tem asa. O kiwi também é um outro animal, outra ave também que não tem asa. E a plumagem dele é toda diferenciada. E uma coisa muito interessante, as fêmeas quando colocam ovos, os ovos são azuis.
Aí eu já vi esses ovos. Aqui o casuar sendo alimentado. Você vê como é que é o condicionamento, né? Os tratadores mal chegaram ali, ele já se posicionou ali no local para poder se alimentar. Esses aqui são os pelicanos brancos. Eles não estão ameaçados de extinção e eles não são aqui originários do Brasil, não são nativos. Eles são encontrados na África, em alguns pontos bem pequenos na Europa e também na Ásia. Como, por exemplo, na Índia, nos países Quer ver o pelicano? Agora árabes também. Não consegue largar a bolsa, porque já perdeu uma vez. A dieta deles, peixe. Ai, vem. Inclusive o bico das aves é indicativo do tipo de alimento que eles obtêm, né? Então, por exemplo, aquela bico delas consegue engolir um peixe inteiro, por exemplo, né? Que eles pescam. O formato do bico das aves e o tipo de alimento que elas consomem, inclusive, foi motivo de estudo de Charles Darwin. Você não vai encontrar, por exemplo, uma ave que tem um bico, uma ave de rapina, num local onde você só tem árvores com frutos e ofertas. Ela vai morrer de fome porque ela não vai conseguir se alimentar. Vamos ver um pouco da adaptação dos bicos de cada ave, né, que indica o que cada uma delas consegue comer. O tucano, você pode ver que o tucano lá, o bico dele é característica de ele abrir as frutas, para comer frutas. Aí você vem as aves de rapina, que o bico dela já é totalmente diferente do bico do tucano, que é para comer carne, né? Bem curto, né, afiado, bem curvo também. Isso. Olha lá, o bico do flamingo, olha lá, é uma peneiração, uma filtração, para buscar alimento. E o bico da arara, para comer sementes, abrir sementes. Também ele é curvado, tá vendo? Você vê o colibri, o bico já é fininho, que é para ele conseguir sugar o que tem dentro do néctar nas flores. Para poder caber lá dentro. Outro passarinho também, o bico é fininho, que é para comer inseto. A maioria dos passarinhos são assim, né? E agora aqui a gente está vendo a garça, que o bico dela é fino, que é especificamente para ela pescar peixe, que é a dieta preferida dela, que é peixe. E de baixo é o guará. O bico dele também é fininho, né? Para ele poder pegar alguns crustáceos nos manguezais. Isso, que é um ambiente onde você tem um solo bem lamacento, bem molhado, então ele é fácil de você conseguir inserir ali, bem molenga. Bom, aqui que nós estamos vendo é uma arpia. Na realidade, eles falam que a arpia é a nossa águia brasileira. A arpia é uma ave com um porte muito grande, né? A dieta dela são de pequenos mamíferos e ela habita aqui nas florestas brasileiras. As aves de rapina são aves que se alimentam de outros animais, já são carnívoras, né? Então elas têm adaptações também no bico para conseguirem se alimentar dessa forma e também aqui as garras, né? Que elas conseguem voando captar, né, a presa e poder levar para algum lugar para poder se alimentar. Agora nós estamos aqui mostrando as aves domésticas. Bom, nós temos o galo, galinha, peru e galinha da Angola, que são animais típicos, né? Das fazendas, que a gente tem mais contato, a gente mais conhece, né? Isso. Serve de alimento também para o homem, né? Uma coisa característica que a gente vê em algumas aves, por exemplo, essas aqui, o galo, a galinha, o peru, e também isso se mantém em alguns mamíferos, é o que a gente chama de dimorfismo sexual. Já gravei um vídeo com a professora Rosa falando sobre isso, que é a questão da diferença de você olhar para um animal e saber se ele é macho ou fêmea, olhando apenas para algumas características do corpo mesmo, né? A gente consegue facilmente dizer né, no caso da galinha, né, qual a galinha, qual é o galo, analisando apenas as características do corpo delas. Pavão também é outro animal que tem dimorfismo sexual. A espécie humana tem mais contato com esses animais porque começou a criá-los, né, através do que a gente chama de pecuária, uma atividade, para poder se alimentar.
Fazão também é um animal que faz parte desse grupo, né? Perdizes. Ali nós vemos peru, o macho ali se exibindo, e ali os patos ali descansando, né? Um fator muito interessante nas aves é na hora do acasalamento. Geralmente o macho ele faz um ensaio para a fêmea para poder acasalar, entendeu? São animais de fecundação interna, né? Ou seja, o desenvolvimento inicial, né, do ovo acontece dentro do corpo da fêmea depois que ela é fecundada. Aqui nós estamos vendo os flamingos. É um fator muito interessante. O flamingo ele tem essa coloração na pena por causa que quando ele come o crustáceo tem uma substância que faz com que ele fique com essa pena dessa cor meia avermelhada. Esse pigmento está presente justamente nesse crustáceo que ele se alimenta, né? E eles também são aves migratórias. Eles vão de um lugar para outro para poder procurar alimento. Aqui a gente também encontra outros. Olha lá a flamingos. pata dele também. Olha a pata dele, é junta, porque eles ficam a maior parte da vida dentro da água. Ah, sim, com a membrana lá. Isso, as aves aquáticas elas têm essa característica de ter essa membrana, né, entre os dedos do pé. E elas ficam muito tempo também com uma pata levantada, né? Se equilibrando apenas em uma pata. Bem fininha a pata, né? Agora nós estamos entrando no viveiro das aves, que é um local de imersão. Elas estão aqui soltas, então a gente vai ver vários representantes de aves aqui. O Glauber, se observar alguma coisa, vai falar pra gente também. Arara, para mostrar para vocês de interessante. Jandaia, papagaios. Como elas estão acostumadas, né, com a presença humana, uma delas são até bem exibidas aqui. Olha que linda essa. E elas são também bem barulhentas, as araras. Muitas aves que a gente vai ver aqui costumam formar casais por toda a vida. Elas são essencialmente herbívoras, né? Esses são os animais que a gente encontra aqui. Periquito, arara, galo, jacuaçu, arara, até mamífero como a preguiça, papagaio e tem mais outros mamíferos também, ouriço cacheiro. Também a gente encontra por aqui. Elas também usam as patas, ó, como se fossem os membros superiores para poder segurar o alimento. Uma passando para a outra. Ó, mais aves e outros animais, né? Que a gente encontra aqui, mamífero, no caso a paca, olha. Tem a cutia também, que é mamífero aqui. Tucano, jandaia, maracanã, ararajuba, papagaio. Enfim, uma variedade de animais, de espécies, de aves que não dá pra gente conseguir colocar num único vídeo. Bom, saindo agora do espaço aqui de imersão, a gente dá de frente para aves lindíssimas chamadas de guará. Muita gente confunde eles com os flamingos, mas repara na diferença da coloração, é muito mais forte, é muito mais viva. E o bico deles também é diferente. É um bico alongado e curvado na ponta. E aí eles estão adaptados, esse bico, a também procurar alguma coisa no sedimento. Como é bem fino, eles conseguem procurar alimentos, como ele está fazendo ali, está lavando o bico. Ó, o guará não está, né, em perigo de extinção. Nós encontramos ele em algumas regiões litorâneas do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro.
Vamos agora conhecer a grande biodiversidade das aves através dessa imagem e de outras que nós chamamos de árvore filogenética. Para conhecer mais detalhes sobre o que é uma árvore filogenética, as informações que a gente consegue extrair a partir delas, dá uma olhada na parte 1 desse vídeo, em que eu falo sobre anfíbios e répteis, para depois continuar aqui. Aliás, o nome da ciência que estuda répteis e anfíbios é herpetologia. E a ciência que estuda as aves é ornitologia. Então, para relembrar aqui sobre essa árvore antiga, só para a gente se situar, aqui está o ancestral de todos os cordados. A gente está vendo aqui os animais cordados e os vertebrados. E aqui onde estão as aves, nós vemos que elas compartilham algumas semelhanças em comum com o grupo dos répteis. Que a gente vê que aqui, nesse pedaço aqui, mais ou menos há uns 200 milhões de anos, surgiu um ancestral que deu origem tanto ao grupo dos répteis quanto ao grupo das aves. Aqui estão o grupo dos amniotas, que aí entram os répteis. Então, tudo isso daqui está dentro do grupo dos répteis. E aqui você tem um ancestral que deu origem ao grupo dos crocodilianos, e esse grupo todo aqui, que nós chamamos de grupo dos dinossauros. Essa árvore filogenética aqui mostra especificamente o grupo dos dinossauros. Como é que eu sei? Aqui na base está escrito dinossauro. E aí eu só quero mostrar para vocês toda a diversidade de dinossauros, né, que existiram, né, aqui no nosso planeta. E quando a gente olha aqui, nesse pedacinho final aqui, nós vemos um grupo, né, de Maniraptora, onde estão as aves, e esse grupo aqui de dinossauros chamado Deinonychus. Esse daqui é o esqueleto desse dinossauro, extinto, claro, chamado Deinonychus, e do lado direito de um galo, muito fácil de reconhecer. A gente vê que a estrutura óssea deles é muito parecida. Reparem nas patas inferiores, formato, como é que ela é constituída, de uma ave, no caso a galinha, né? E esse dinossauro, repare, são os ossos que formam o pescoço, que eles são curvados em grande quantidade, tanto nesse dinossauro quanto no galo, que é uma ave. E com algumas pequenas modificações, o membro superior, né, das aves acaba ficando dobrado para cima, mas é praticamente a mesma estrutura também, claro. E alguns dedos diminuíram, justamente, que a gente não consegue nem perceber, mas continuam lá. Então, aves compartilham várias semelhanças com esses répteis do grupo dos dinossauros. Agora nós vamos ver a grande biodiversidade das aves, que é algo que entre os especialistas não está muito bem definida. Não existe um consenso entre os especialistas, entre os estudiosos, cientistas que estudam as aves. Aqui está uma imagem, né, da filogenia das aves, uma árvore filogenética. Parece bem confusa, né? Mas é a forma como alguns desses cientistas agruparam. Bom, então aqui dentro do grupo das aves a gente tem, por exemplo, as mais primitivas que a gente chama, que receberam o nome de Paleognathus. Essa palavra significa mandíbula antiga. São aves que têm voo ausente ou precário, ou que também têm asas reduzidas. Então, dentro desse grupo dos Paleognathus, que são aves mais primitivas, mais antigas, que surgiram, nós temos aí o grupo dos avestruz, olhando aqui, das emas, né, dos kiwis, todos esses foram falados no vídeo, casuariiformes, dos emus e casuários. O emu ele é muito parecido com os avestruzes e com as emas também, mas está no grupo dos casuários. E também dinamiformes, que foi falado, que é o grupo dos macucos, codornas e perdizes. Já saindo dos paleognathos e entrando nos neognathos, neognathos significa mandíbulas novas, são aves que já têm asas bem desenvolvidas, são todos os outros grupos de aves. Então, dentro delas, a gente tem esse nome aí, bem esquisito, que é o grupo dos galiformes e anseriformes. Galo, pavão, galinha da Angola e tudo mais que a gente já conhece, eu mostrei. E os anseriformes, todos aquelas aves que se parecem muito com pato. Então, pato, marreco, cisne, tá bom? Ganso, etc. E aí dentro, então, desses neognathos, a gente tem também outros grupos, né? Podicipediformes, que fazem parte dos mergulhões, o Phenicopteriformes, os flamingos que foram mostrados. E aí tem vários outros grupos que eu vou passar aqui, não são muito conhecidos, mas a gente tem, por exemplo, os columbiformes, que são os pombos,
E aí dentro desses grupos que estão pintados de verde, a gente tem os gruiformes, um dos mais conhecidos é o grou, os apodiformes que foram falados, né, os beija-flores. E aí a gente entra aqui nesses que tem a coloração mais escura, o grupo dos aecornites, que são aves que têm muita relação com a água, né? E aí nós temos aqui dentro desse grupo ciconiformes, que é o grupo das cegonhas, pelecaniformes, que foi falado, né? Tem as garças, os pelicanos principalmente, suliformes, os biguais, os atobais, os pinguins, né? Que são aves totalmente adaptadas para nadar, que fazem parte dos grupos feniciformes. E dentro do grupo, né, da ordem Procellariformes, nós temos os albatrozes, por exemplo, que são bastante conhecidos também. E aí você tem um grupo de aves que são aves de rapina, mas aves de rapina não formam um grupo em si, né? Tem várias ordens dentro desse grupo de aves que são de rapinas, então temos aí accipitriformes, gaviões, águias, urubu, né, condores, as corujas fazendo parte do grupo dos trigiformes, também ave de rapina. Dentro do grupo dos pisciformes temos os pica-paus, tucanos, né, que foi falado também. Coraciformes, os martins pescadores, ele parece um passarinho. No bioparque, eu não consegui mostrar para vocês que eu não vi, mas tinha uma seriema que faz parte do grupo dos cariamiformes. Os falcões, que também são aves de rapina dentro do grupo dos falconiformes. E aí esses aqui vocês viram bastante, né? A gente conhece bastante. Psittaciformes, já são as aves mais derivadas, né? As mais recentes, né? E passeriformes, que são os passarinhos. Chegamos ao fim da segunda parte desse vídeo gravado no Bioparque sobre aves. Não perca o próximo vídeo em que falaremos especificamente sobre os mamíferos. Até breve!